fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, diz Allan Kardec. E é por isso que nós estamos aqui com vocês, mais uma vez, internauta de todo mundo, estudando o Espiritismo, estudando o Livro dos Espíritos com vocês. E hoje nós vamos dar continuidade a esse estudo a partir da questão de número 23, né, Sr. José Alves? Exatamente. Bom, no Livro dos Espíritos, na questão de número 23, Allan Kardec pergunta o seguinte: o que é o Espírito? É interessante, é por isso que eu falei que no programa anterior a gente teria um pouco mais de tempo para discutir isso. O que é o Espírito? O princípio inteligente do universo. Respondem os amigos espirituais. Então, todos nós, né, Sr. José? Mas que bacana, que nós. honra, que mérito para a gente, somos espíritos e ser o princípio inteligente. É muito bom para a gente. O que é o Espírito? O princípio inteligente do universo. Então, todos nós fazemos parte, né, desse princípio inteligente do universo e da qual também nos coloca muita responsabilidade. Com certeza. De fazer um trabalho para que esse Espírito possa dar realmente passos de crescimento e de evolução. Bom, é muito interessante que Allan Kardec, ainda nessa questão de número 23, abre mais uma seçãozinha lá. Ele coloca o item número A. Ele coloca assim, olha, qual a natureza íntima do Espírito? Então, se o Espírito é o princípio inteligente do universo, qual é a sua natureza? Qual a natureza íntima desse princípio inteligente? Aí os amigos espirituais, os benfeitores maiores, responderam para Allan Kardec o seguinte: olha, não é fácil analisar o Espírito com a vossa linguagem. Ele já começa dizendo, olha, é difícil explicar para vocês, na linguagem de vocês, na possibilidade de compreensão de vocês, como é que é essa natureza íntima do Espírito. Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficais sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Os espíritos tiveram dificuldade para poder... Mas mesmo assim, para muita gente ainda fica aí uma resposta no ar, quer dizer, o que é exatamente? Então, numa linguagem bem coloquial, quer dizer, para que todos entendam, nós vamos dizer que há duas dimensões. Alguém já viu isso nos filmes? Há um lado cuja porta ela é invisível, vamos dizer assim. Há um momento em que se passa por ela, que você imagine um filme, né, o internauta. Então aquela porta se abre naquele devido momento, é o instante que nós deixamos o corpo, que nós vamos transformar em espírito, deixar de ser alma encarnada para espírito. Então aquela porta se abre, há um outro lugar que são as cidades espirituais, ou até mesmo umbral, que é outra dimensão, quer dizer, a gente passa. Então lá para nós tudo é palpável. Aqui o espírito não consegue apegar este evangelho, mas lá eles têm na mesma matéria, de acordo com eles. Quer dizer, se nós somos matéria A, eles é uma matéria B, menos fluídica, então existe os materiais com a matéria B. Quer dizer, se aqui na nossa matéria A, para ele que é B, não existe, é impalpável, quer dizer, é abstrato, né? Para eles existe de acordo com a vida deles. Eu não sei se é isso mais ou menos, e para os nossos irmãos entender melhor essa resposta aí. Talvez o nosso irmão possa estar pensando assim, poxa, mas eu não consigo pegar o Espírito, e eu só acredito naquilo que eu pego. Se a gente for estudar a história da humanidade, eu sempre gosto de falar isso, existe, em determinados momentos, a ciência disse que aquilo não era possível, que a determinada situação não se realizaria, e com o passar do tempo a partir do progresso científico, a partir do progresso moral do ser humano, foram se descobrindo N situações, seja ela do ponto de vista material, seja ela do ponto de vista moral. Por exemplo, vamos imaginar aqueles nossos irmãos que viveram no período das cavernas. Muitos não tinham os instrumentos, mas passou o tempo se descobriu um instrumento que ficava fácil, por exemplo, arar a terra. A partir do momento que nós formos progredirmos, nós vamos ter condição de compreender mais a natureza íntima do Espírito. Como eu disse no programa anterior, a física quântica, ela começa a estudar outros níveis de dimensão, como esse que o Sr. José Alves falou. Para muitas pessoas isso é impossível. Nós temos a transcomunicação visual, em que irmãos nossos cientistas estudam e conseguem obter comunicações de espíritos através de equipamentos eletrônicos,
o gravador, a imagem na televisão. São trabalhos científicos que estão sendo executados, que estão sendo pesquisados. E que um dia mais, um dia menos, vai se tornar uma verdade, uma realidade. Então o espírito vai se desdobrando. Né? Eu quero voltar um pouquinho atrás, quando você disse, existem muitas pessoas que dizem, eu não acredito no espírito porque eu não o vejo, mas acreditam em Deus. Exatamente. E quem já ouviu? Exatamente. É isso mesmo. Então, quer dizer, ninguém viu Deus, mas sabe que ele existe. A mesma coisa acontece, eu costumo falar também, que você às vezes não vê energia elétrica correndo pelo fio. Nem o ar respirando. Nem o ar. Mas se você colocar o dedo na tomada, você vai sentir a força da energia, não vai? Claro. Então, é a mesma coisa. Imagine que você fique sem o ar. O que vai acontecer? Vai desencarnar antes da hora. Com certeza. Então, gente, é só a gente dar uma olhada ao nosso redor e deixar de lado muitas coisas que, às vezes, o nosso orgulho e o nosso egoísmo não deixam a gente analisar. Por isso que é importante estudar. Então, na questão de número 24, olha, pergunta Allan Kardec. É o espírito sinônimo de inteligência? Então, vocês estão prestando... observe como é que didaticamente Allan Kardec vai colocando as perguntas para os espíritos. Né, justamente para que ele pudesse fechar toda a questão, realmente estudando a sério, levando conhecimento a todos nós. A inteligência é um atributo essencial do espírito. Uma e o outro, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. Então, a inteligência é um atributo do nosso espírito. Isso a gente pode observar em determinadas situações em que crianças nascem com uma inteligência fantástica. Não, de quem vem a inteligência? Do espírito mental que ele é. Exatamente. Se às vezes uma pessoa que tem uma habilidade incrível com um instrumento musical, né, e fala assim, poxa, às vezes esse espírito anteriormente foi um espírito de um grande compositor, de um grande instrumentalista ali, né? É porque normalmente nós trazemos conosco aquilo que fomos. Exatamente. Ou de virtudes ou de defeitos. Perfeitos. Porque a proposta nós vamos, quando nós estivermos aqui mais adiante estudando o livro dos Espíritos, nós vamos perceber que o fato de aqui nos encontrarmos na Terra é justamente para o aperfeiçoamento do Espírito. Então ele carrega consigo as suas inferioridades ou as suas qualidades. Né? Exato. Eu quero voltar também, já fizeram essa pergunta para a gente, não nesse programa, por que o espírita fala desencarnar? Desencarnar é deixar a carne, porque ninguém morre. A carne não morre, ela se transforma. Isso é verdade. Então não existe a morte, muito menos do espírito. Então, desencarnar, para você que às vezes ainda não entende, é o mesmo que morrer. Mas a carne não morreu, ela vai se transformar. Então não houve morte. Morrer, o próprio Divaldo fala, morrer é extinguir. Mas nada no universo morre, sempre se transforma. É isso, a proposta é essa. Quando o seu corpo físico ele vai para debaixo da terra, ele se transforma novamente. Lógico. Ele se transforma. Então não há morte. Então não há morte. Na verdade, é o espírito que continua a sua jornada, seja aqui materialmente falando, seja no mundo espiritual, que vai continuar o seu progresso. Né, Sr. José Alves? Gente, fica até nós fazemos o convite para que você acompanhe, né, daqui a pouquinho, ou clicando aí na janelinha ao lado, no Dimensão Espírita. Em breve nós teremos a rádio no ar também, em que nós estaremos dando endereço para vocês aqui. Mas lembrando Allan Kardec, que diz para a gente, olha, fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Fiquem com Deus e até a próxima, né, José? Até a próxima.